Ponto de Vista está de volta. No nosso tema de hoje, psicopatas, doença ou pura maldade? O debate é com a psiquiatra Zenaide de Faria e com o psicólogo Carol Júnior. Eu fiz uma pergunta no final do outro bloco, perguntando se a educação dos pais interfere nessa questão que a gente está discutindo. A pessoa pode se transformar num psicopata, numa pessoa doente, maldosa, perversa, por conta da criação dos pais, Zenaide? Com certeza, até porque a nomenclatura existe específica para isso. A gente, em vez de psicopatia, a gente pode chamar sociopatia, que é um psicopata criado pelo mundo que ele viveu. Se uma criança vive num mundo de ladrão e assassino, ele naturalmente não vai ter nenhuma doença se ele for um ladrão e um assassino. Ele está dentro da normalidade. Se ele vive num ambiente de rechaço, onde pai e mãe batem um no outro, ele vai viver contaminado com aquilo e uma pessoa extremamente revoltada. Ele vai reproduzir isso? Ele vai reproduzir? Não, ele vai ficar pior, porque ele vai mostrar também junto a revolta dele. Ele vai fazer, mas vai fazer com aquele sadismo. Quando termina de concluir um ato violento, drástico, ele está realizado porque ele botou para fora aquela angústia dele. Embora ela permaneça, porque não tratou, e daqui a pouco aparece de novo em outra cena. Como é que você enxerga? A educação interfere diretamente? Veja bem, não necessariamente, sobre a minha visão, logicamente. Sabemos assim que existem, como você colocou aí, pessoas que crescem em ambientes conturbados, ambientes criminosos, favelas ou lugares assim violentos e não se tornam violentos como tais, né? E crianças que crescem apanhando e vendo os pais discutindo e desenvolvem outros distúrbios, né? A depressão, a insegurança, aquela coisa toda que a gente trata no consultório. No caso do psicopata, é uma coisa orgânica, como eu lhe falei anteriormente. O sistema límbico dele, ele não processa a emoção, né? Você falou também assim, ele vai passar por um detector de mentira, ele vai passar fácil, porque o que aquilo está detectando? É a emoção. Quando você mente ou quando você vê uma visão, você esboça uma emoção. Ele é totalmente desprovido disso. Mas, ele não tem culpa, ele não sente o remorso. O que você está dizendo, na verdade, você está concordando, porque o que Zenaide fala, pelo que eu entendi, que não é só porque ele nasceu num ambiente assim que ele será assim. Eu acho que o que ela quis falar aqui, isso contribui efetivamente para que ele se transforme numa pessoa psicopata. Mas não quer dizer, acredito eu, que todo mundo que vive num ambiente desse vai ser um psicopata, é isso? Às vezes é até o inverso. Um filho de pai alcoólatra, geralmente, ele não bota uma gota d'água na boca. Porque a revolta dele não foi suficiente para dar um distúrbio de conduta. E outra coisa, as psicopatias têm o tipo psicopatia, vinda de uma esquizofrenia ou vinda de uma epilepsia, ou as sociopatias, que são vindas do ambiente. E todos são psicopatias. Mas tem essa discriminação bem nítida, porque ele pode ter o problema orgânico e associado ao emocional. E ele pode ter só o orgânico. E uma família muito bem ajustada, tudo direitinho, tratamento desde criança. Então, você é psicólogo, Sim. Você é psiquiatra. Quando é que a pessoa na família deve perceber que o outro tem um problema semelhante a esse, de desvio de personalidade, eu falo de uma forma geral, que deve orientá-lo, olha, procure um psicólogo para fazer uma terapia? Em que sinais você deve procurar um psicólogo? Em que momento? Veja bem, assim, na infância, se você percebe aquela criança, né, comportamento agressivo, ele é um pouco maldoso com os irmãos, né, vamos dizer assim, ele maltrata os animaizinhos, quer matar, aquela coisa toda, já é um indicativo. Não quer dizer que seja necessariamente, mas é um indicativo. É bom procurar um especialista? Sim, porém na adolescência é um pouco mais difícil. Por quê? Porque como a gente está falando da emoção nessa questão, os adolescentes por si só, eles já têm aquela coisa da emoção exacerbada, tudo é agora e para sempre, né? Eu amo agora com todo o meu corpo, com toda a minha força. Com toda a minha emoção. Tudo... São os hormônios aí, exatamente, né? Porque está se estruturando. Então é um pouco mais difícil na adolescência. Agora, na fase adulta é que a coisa realmente aparece. Zenaide sempre falou, inclusive antes do programa, dizendo que na primeira fase da vida, na infância, se acontecer os distúrbios, vão se refletir na vida adulta.
Então, o que ele falou agora, é importante perceber isso na criança, doutora Zenaide? Fundamental, porque nós temos nossa matriz de identidade, que é a nossa forma que a gente carrega para a vida toda. Se você teve medo de barata quando criança por algum motivo, você vai ter medo de barata a vida toda, se você não tratar a causa desse medo de barata. Entendi. Se você leva uma terapia e descobrir a causa do medo da barata e tratar, seu medo de barata vai desaparecer. Eu tenho clientes assim, impressionantes, faz, doutor, eu não sei o que foi que aconteceu, não. Mas aquilo que eu tinha tanto medo de andar de elevador. Um cliente que fazia 11 anos que não olhava para um avião, de repente, depois da terapia, deu uma vontade Isso está ligado à infância? Totalmente. O caso dele foi porque o pai dele morreu e a mãe não disse que o pai morreu. Ele foi criado o tempo todo sem pai, sem saber que pai existe. Aproveitando, se acontecer um acidente, uma criança, você deve dizer a verdade o que aconteceu com os pais? Pelo que eu entendi? Com adequação. Não é Saber chegar assim dizer. e sacudir, não. Sei que, de repente, esse cliente liga para mim, 8 horas da noite. Doutora, eu cheguei. Cheguei aonde? Seu cliente doido, eu estou aqui no aeroporto de Fortaleza. Andei de avião, estou aqui me tremendo todo, mas... Mas já enfrentou. E de lá para cá, isso faz uns 4 meses, ele já fez umas 5 viagens e para a semana vai para a Europa fazer um turnê com os amigos. Coisa boa. E qual o tratamento na área da psicologia para uma pessoa que aparenta, uma criança que apresenta esses distúrbios que você falou, da maldade, enfim? Bem, nesse caso, por exemplo, pegando um link com a doutora, estamos falando assim, psicopatia, né? A fobia, logicamente, tem um tratamento para isso, né? Tem todo um processo. No caso da psicopatia, por assim dizer, você vai observar esses sintomas e você vai levar ao especialista. Logicamente que para estruturar um teste com exatidão, hoje em dia a medicina evoluiu muito, temos a neuroimagem que comprova isso que eu te falei antes, da questão do sistema límbico, mas assim, é muito delicado diagnosticar, no caso, porque a gente está falando de um traço de personalidade. Ele está ali maltratando os irmãozinhos ou o animalzinho, é um traço de personalidade. Entendi. E na questão do psicopata, são vários traços, né? Aí, por isso, leva o nome de transtorno. Entendi. Inclusive no caso da Delma Freire, que envolvida nessa morte da alemã, os advogados, o julgamento foi suspenso, o advogado de defesa alegou transtorno de comportamento, inclusive até um psiquiatra vai analisar se ela tem algum transtorno ou não. Esses testes, Zenaide, que são feitos, como o Júnior falou, são vários testes. Como é que são feitos esses testes? Porque é uma coisa tão subjetiva, me parece, eu não sei se você que está em casa acha que uma pessoa, porque cometeu uma maldade, cometeu um crime, é doente e tal, e você está querendo se livrar da pena. Quais são os testes que identificam esse problema? Me permita um parêntese que eu falei do caso de um paciente e parece ao público, talvez, uma deselegância, uma falta de ética. Você não citou mas eu disse porque ele está cantando versos para todo mundo, e o caso que todo mundo conhece. Tá. Não cometi falta de ética, não. O público que me compreenda. Então, isso aí é uma bateria de testes. Você não pode, com um testezinho de 10 perguntas, diagnosticar. Você tem o teste do PMK, que você faz sem perceber, um traçado de linha, sem visão, com a vista tampada, e aquele traçado já tem uma análise sobre isso. Você tem as lâminas de Rorschach, que são feitas nuvens, manchas, que manda cada paciente e dá uma interpretação. Você está vendo aqui o quê? Aí ele diz um urubu, outro faz uma pombinha, outro faz um carneirinho. Então, dependendo do que ele identificar nessas lâminas de Rorschach, que são feitas intensamente, com 3, 4 dias você leva aplicando esse teste. Você tem testes de personalidade, como TIT. Então, são vários testes que se fazem, até chegar a um diagnóstico, né? Para juntar o quebra-cabeça e depois dar o diagnóstico. Eu não sei se vocês têm... É mais rico do que o diagnóstico laboratorial. Entendi. No caso, por exemplo, porque eu gosto sempre de dar um exemplo que fica mais prático, um pedófilo que faz mal a uma criança, que cria toda aquela circunstância, né? Ele é preso. Na sua opinião, ele, na verdade, precisa de um tratamento ou precisa de uma prisão para cumprir essa pena? E se ele se soltar, ele vai voltar a fazer a mesma coisa? Eu queria saber de vocês dois. Primeiro com o Zenaide. Claro que é uma prisão para ele sair do mundo social, onde ele será, inclusive, condenado e até morto.
A prisão aí é para protegê-lo e proteger os demais. Mas, paralelamente, tem que fazer o tratamento psiquiátrico ou psicológico, ou psiquiátrico e psicológico, com medicamento e com terapia, para quando ele tiver podendo sair, ele vai sair. E ele fica curado, doutora? Curado. O que é que você acha? Bem, na minha visão, assim, eu vejo a pedofilia, quem comete esse ato bárbaro, para mim, na minha visão, é psicopata sim, porque desconhece aquela coisa da culpa. Porque essa é a marca registrada do psicopata. Mas aí precisa prisão e tratamento, e depois ele vai se soltar e vai ficar curado? Você acha que ele não vai ficar curado, e aí? É prisão e não tem cura. Mas tratamento também, para ele, não precisa? Não, tratamento na questão do pedófilo, logicamente, como eu lhe falei, dependendo do nível. Para chegar ao diagnóstico vai ter que ser uma coisa muito mais elaborada. Mas, se você me pergunta sobre a questão do psicopata, não tem cura. Agora, para a gente fechar essa entrevista, o Conselho Penitenciário de Pernambuco tem estrutura para fazer detalhadamente esses exames nas pessoas que cometem crime e alegam que têm algum distúrbio de comportamento? Teoricamente, sim. Na prática, 50%. E aí, como é que fica? Precisando aí um problema Investir? político. Aí é um problema político nacional. Porque não é só do Recife, não. Não é Pernambuco só. O que é que você acha do sistema prisional do Estado? Precisa, de fato, de passar por uma reformulação, de enxergar também essas patologias, essas doenças que a gente está falando, de uma outra forma? Ou você acha que está sendo correto? Prende e deixa lá no presídio? Embora isso não aconteça, né? Porque é aí que ele tem a grande fuga, né? Ele vai alegar um distúrbio, ele vai alegar que ele sofre daquele mal, daquele transtorno, e aí ele acha uma lacuna, né? Ele vai achar uma brecha na lei, onde ele vai para um presídio, talvez que ele vai passar melhor do que um presídio de segurança máxima, vamos assim dizer. Então, você acha que isso é mais uma ferramenta, um Exato, instrumento? ele usa isso. É falho. O sistema hoje, infelizmente, não só aqui, né, mas é falho. Zenaide, para a gente encerrar, qual a diferença da maldade, puramente? Olha, fulaninho é maldoso, tal, da psicopatia, enfim. Não há diferença. Todo maldoso ele é psicopata? sintoma. A maldade, como a frieza, como o sadismo, como a perversidade, são sintomas igual a uma tosse, igual a um espirro. Uma pessoa normal não teria essa maldade naturalmente no dia a dia? Se ela não tivesse, não. Entendi. E na sua opinião, para a gente encerrar? A não ser que tenha um agente motivador. Qualquer pessoa comum, nós podemos cometer atos bárbaros, assim. Depende. Sob forte emoção, seria isso? Exatamente. Depende uma situação de pânico, uma situação de terror, a gente pode cometer atos terríveis, né? E, assim, a maldade, ela está ligada, logicamente, à questão de interesses, à questão de reflexos, e não necessariamente seria um psicopata. Eu quero lhe afirmar que o governo do Estado está muito preocupado em melhorar essa qualidade. Tanto que os presidiários que são liberados de libertação condicional, eles estão indo para um setor onde vão tentar profissionalizá-los e dar assistência. E eu pedi um espaço também para assisti-los. Quando eles são liberados, eu vou ter uma conversa com eles, eu vou orientá-los como enfrentar o mundo lá fora, que vai ser muito diferente. Zenaide, o tempo da gente está terminando. Você tem um livro sobre isso. Qual é o nome do seu livro? Não, meu livro eu falo muito sobre a infância, a formação da personalidade. Mas o tema principal é pânico. Eu sou especialista em pânico. Desde 92 que eu estudo pânico como quem estuda a cartilha de ABC. E aí eu vou lançar, mas não lancei ainda não. Então a gente vai discutir depois. Pânico. Depois a gente vai discutir esse tema. Eu agradeço muito a participação de vocês. Fique à vontade, porque me dá muito prazer de falar disso. Foi muito interessante essa obrigado. discussão. Eu espero que o público em casa tenha compreendido, e poder fazer as diferenças aí, as análises. Muito obrigado, bom fim de semana. Obrigado pela oportunidade. Eu também agradeço pela sua audiência. Se você quiser sugerir uma entrevista, ligue para a nossa produção 3493-8563 ou mande seu e-mail carlosgamboa@r7.com. Até sábado que vem, ao meio-dia. Tchau!